Bom dia, um lindo dia. Sexta-feira, dia 4 de agosto. A gente finalizando aqui a semana com a nossa live emocionante, tema crescimento. E eu tava refletindo um pouquinho, né, antes de vir aqui, quando estava escovando os dentes, lavando o rosto, pensando aqui, né, o quanto a gente às vezes fica conectada, se identifica com algumas questões e se esquece do macro, de olhar, né, para uma visão mais inclusiva, mais ecossistêmica, né, e menos ego-sistêmica. Eu tava vendo também ontem sobre Yin Yang, que são polaridades, né, de energia da masculina, da feminina. E daí tava falando, a energia ecossistêmica é uma visão mais feminina, que é uma visão mais inclusiva dos outros. E existe também a visão egossistêmica. E o que seria esse egossistêmico, né? De você se olhar como o centro do universo. E é muito interessante que, assim, quando a gente fala de energia masculina, feminina, ela está dentro de cada um de nós. Seja você homem, você tem energia feminina dentro de você. Esteja você mulher, você também tem energia masculina além da feminina. E a ideia é a gente sempre equilibrar. Então, às vezes também as pessoas vivem tanto para os outros que se esquecem de si, versus viver só para si e esquecer, né? Não perceber que as outras pessoas também têm necessidades, dores, assim como você, né? E aí, nesse equilíbrio que a vida dança, né? E veio toda essa questão do quanto a gente se identifica, às vezes fica nesse ego sistema, né? Porque eu acordei assim, né? Tava me arrumando e eu pensei, nossa, tá quentinho, né? Vamos olhar que temperatura está. Está 14 graus. Está quentinho sobre a minha perspectiva, que eu tô no meu quarto, né? No quentinho. Mas daí a gente pensa as pessoas que estão neste momento em situação de rua. Imagina o frio que elas estão passando, né? Então, quando a gente sai um pouquinho do nosso ecossistema, a gente consegue olhar para os outros também, para as dificuldades, para as alegrias também que as outras pessoas estão vivendo, não são só de desgraças que o mundo vive. E ao olhar para isso, a gente pode ver o que a gente quer engajar, né? Que tipo de energia a gente quer que cresça, né? Correlacionando com o tema, que tipo de energia a gente quer que cresça no mundo. E daí, por exemplo, em relação à desigualdade, que é uma coisa que a muitas de nós tocam, né? E a gente quer que isso mude. O que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode ajudar? Pode ser uma pessoa que pode falar assim, mas isso não vai mudar o mundo, né? Mas o mundo daquela pessoa vai sim mudar quando a gente fizer essa ação. Então, são percepções, né, que a gente vai trazendo e vai se conectando sempre com uma visão de crescimento, de expansão da consciência. E hoje que a gente está trabalhando aqui a questão do crescimento, o tema que saiu da semana, eu separei uma frase, duas frases, na verdade, um poema e uma música para compartilhar com vocês. A primeira delas foi um vídeo que eu vi essa semana e mexeu bastante comigo, assim, eu falei, uau, que incrível, né? Era uma moça falando, acho que ela é pastora, e ela trouxe o tema Carregue sua cruz com elegância, né? É interessante, porque isso que eu tava falando no começo, às vezes quando a gente se identifica com alguma coisa, a tendência muitas vezes é a gente ir pra posição de vítima em relação ao mundo, né? As outras pessoas não me entendem, as outras pessoas não me veem.
E daí a gente se esquece que a gente tem essa capacidade também, né? Para o nosso crescimento, é importante que a gente perceba qual é a nossa responsabilidade no meio dessa bagunça, no meio desse sistema que a gente se sente num lugar que não gostaria. Diferente de uma árvore, né? Por exemplo, que nasceu num lugar e cresce ali, tem as suas raízes, que podem ir para outros lugares, que vem, né, de uma determinada fonte, que pode ir levando para os galhos, né, aquelas informações, mas ela meio que tá fixa. A gente, como ser humano, não é fixo, né? A gente, sim, tem uma parte de nós que quer essa questão, as coisas que não mudem, porque se sente um pouquinho mais seguro, né, nesse mundo de constante mudança, mas é uma grande ilusão. Então, carregue sua cruz com elegância. É uma imagem, é um incentivo, né, a esse crescimento. O que eu preciso de fazer, tomar, entregar aqui, que vai me fazer carregar minha cruz com mais elegância. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus desafios. E a gente veio aqui nessa vida, né, está aqui para enfrentá-los. Outra frase que eu gosto muito, e vai se conectar até com o poema, né? Eu aprendi essa frase no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E é meio que o meu mantra pessoal, às vezes eu esqueço dele, mas como eu já repeti diversas e diversas vezes, ela retorna, né? É uma frase assim: todos os dias, por todos os meios, vou obtendo mais êxito. Todos os dias, por todos os meios, vou obtendo mais êxito. E traz muito essa mentalidade do crescimento, né? Todos os dias, por todos os meios. Então, tudo que eu tô investindo aqui na minha vida, né? Seja, às vezes, até olhar, acolher essa minha tristeza, acolher a raiva, o medo, a angústia, a insegurança, né? É uma maneira também de obter mais êxito. Então, existem infinitas formas, né? A gente percebe aqui, quem tá acompanhando semanalmente as lives, as mais diferentes minúcias, né? Que a gente vai integrando nossos corpos, mente, emoções, corpo físico, corpo energético. E com isso, todos os dias, por todos os meios, vamos obtendo mais êxito. Não desiste, não. Eu sei que às vezes essa jornada, né, é difícil. Mas não é sobre nunca cair do cavalo, mas sobre sempre voltar pro cavalo da vida, né? E o próximo que eu quero compartilhar com vocês, e daí eu peço para que você ouça esse poema não só com seus ouvidos, mas também com suas sensações, com seus sentimentos. Hoje é dia de emocionar-te, né? E ele é um poema muito poderoso, muito forte. Também vem desse livro do Napoleão Hill e se chama Filosofia do Sucesso. E traz muito essa força, esse crescimento nos traz para a autorresponsabilidade e para que a gente possa, né, vencer as adversidades da vida, porque falta de adversidade não terá, né? Quando eu gosto muito de falar da natureza, né? E daí quando a gente pensa, por exemplo, numa árvore, numa flor, numa árvore frutífera, né? Numa planta, na natureza, a planta, a semente chega um momento que ela tem que se quebrar para poder continuar crescendo, né? É confortável lá naquele espacinho, mas ela precisa de ir além. Então se quebra, né? Essa semente. E quantas vezes a vida não nos quebra, porque é um convite a gente sair da nossa zona de conforto, ao conhecido, aquela história, aquele padrão que a gente fica se contando, né? E não necessariamente é fácil. Por isso, né, eu
me orgulho muito da profissão que eu escolhi, do que eu tô seguindo para fazer hoje, né? Do que eu ajudo e, e compartilho com vocês aqui dessa área de terapias integrativas, porque não necessariamente vai ser fácil esse processo, né, da semente, quando a vida te quebra, mas com as terapias integrativas é apoiado você fazer esse movimento com um pouquinho mais de leveza. Então vamos lá, feche os olhos, se permita ouvir com seus ouvidos, com a sua mente, deixe esse poema tocar no seu coração, deixe esse poema tocar no seu espírito, no seu corpo físico e te incentive. Filosofia do Sucesso, Napoleão Hill. Se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero, a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pense que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá, infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Bom dia, Paula. Eu estava lendo aqui um poema, Filosofia do Sucesso, um poema muito profundo e forte, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui da semana, né? Crescimento. E o crescimento nem sempre é fácil, tem fases de dor, tem fases de prazer, tem fases de amor, tem todas as fases juntas, né? As mais diversas fases. E tudo faz parte desse crescimento. A gente aprender a enfrentar as diversidades da vida nos torna mais fortes, nos torna mais aptos, né? A gente continuar, prosseguir em direção aos nossos objetivos. Nem sempre é fácil, por isso que a gente, né, pratica muito vai aprendendo a questão do acolhimento, das angústias, dos medos, de colocar as crenças, reprogramar elas, né, para que consiga continuar a jornada sem desistir, porque crescer é também esse processo de por alguns instantes, parar, recalcular a rota, né? E prosseguir. Se ontem não foi o dia perfeito, a gente tá tendo aqui, ó, esse momento, hoje, para decidir, para definir, para se permitir fazer diferente, fazer um novo dia e crescer, continuar seguindo. E agora, para finalizar, eu separei uma música que ela não tem diretamente, né, o nome de crescimento, mas é uma música que eu gosto bastante. Ela se chama Recado da Mãe Divina, né? Seria, vamos dizer, o recado da Mãe Terra para com todos nós aqui. E ela traz uma mensagem da gente modificar os nossos hábitos, da gente perceber as bênçãos que a gente se conecta a cada dia, cada momento que a gente tá respirando, a gente tem essa possibilidade, né? Nas constelações sistêmicas, é muito dito uma frase que a gente não pode voltar no passado e fazer diferente, mas a gente pode aprender com tudo aqui e agora. E essa é uma mentalidade, é um tipo de atitude em relação ao crescimento. Então,
Assim como eu pedi pro poema para você não ouvir só com os ouvidos, ouvir com todo o seu corpo, ouvir com toda a sua atenção, perceba essa música, ouça a mensagem dela também com todo o seu ser. Então, se sentir de dançar, se sentir de ficar quietinho, o que você sentir não é errado. Perceba o que vem com essa música e sinta, permita-se emocionar-te. Então, vamos lá. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser filho realizado, que é perante o seu poder que me entrego pra ser libertado. Mãe divina, eu quero ser filho realizado, que é perante o seu poder que me entrego pra ser libertado. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Não há desculpas para se explorar, já foi dita a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Não há desculpas para se explorar, já foi dita a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, prova o néctar do amor maduro. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, prova o néctar do amor maduro. Reia, 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 laie, 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 laia, laie, laie, laia, laie, laie, laia. Reia, 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 laia, laie, E é isso aí, recado da Mãe Divina, do Chandra Lacombe. E ela traz essa mensagem pra gente, né, sobre a gente estar aqui no presente, sem estar correndo pelo futuro, nem preso no passado. E é difícil, né? É tão simples, mas muitas vezes difícil estar no presente. Mas quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai integrando, mais a gente vai se relembrando e crescendo perante o viver.
E é isso, gente. Muito obrigada pela presença, Paula. Para as pessoas que assistem posteriormente, eu desejo um lindo dia para nós. E semana que vem estamos de volta com a nossa 24ª semana das mini lives integrativas. Toda entre terças e sextas-feiras, sempre às 7h30 da manhã, por 20 minutinhos. Um abraço, um lindo final de semana.